No Baita Papo Entrevista de hoje, vamos falar sobre um tipo de câncer que é bastante recorrente entre as pessoas. Vamos abordar o câncer do intestino. Para falar sobre este assunto, nada melhor do que o médico especialista em oncologia. O meu convidado de hoje é o Dr. Thiago Giordani Camícia. Doutor, como é que a gente pode entender o câncer do intestino? O que é o câncer do intestino? A melhor definição que daria. Bom, o câncer de intestino ele é um tumor, né, uma neoplasia maligna que acomete tanto o reto, que é a porção mais distal do intestino, quanto os outros segmentos do intestino grosso, cólon ascendente, transverso, descendente e, em alguns casos, numa proporção muito pequena, o câncer de intestino delgado, que é o intestino fino que a gente normalmente considera. Esse tipo de tumor ele é um tumor que normalmente não dá sintomas, tá? Que tem a capacidade de invadir algumas camadas do intestino e algumas vezes mandar metástases para alguns outros lugares. Ele é um tumor extremamente prevalente, hoje, se eu não me engano, ele está entre o segundo e o terceiro mais incidente e que causa morte na população, tanto em homens quanto mulheres, e os novos estudos têm mostrado que um aumento da incidência a partir da idade e agora atingindo cada vez idades mais precoces. Tanto que a recomendação que antigamente era de começar a rastreio a partir dos 50 anos de idade, a gente antecipou essa recomendação para a partir dos 45 anos devido à sua prevalência, à sua incidência. Isso que eu ia te perguntar sobre a questão dos sintomas, então é zero sintomas? Não, em fases iniciais não costuma dar sintomas, porque a gente tem que entender que a maior parte dos cânceres não costumam dar sintoma no início, que é normalmente a fase onde a gente tem maior chance de cura. Por exemplo, o câncer de intestino é uma doença altamente curável quando diagnosticada em estágios bem iniciais. Mas existem alguns sintomas que nos fazem pensar em câncer, né? Alteração do hábito intestinal, o paciente que começa a ter dificuldade para ir aos pés, começa a ficar mais constipado, ou alternando episódios de constipação com episódios de diarreia, sangue nas fezes, anemia inexplicada é algo que também nos faz pensar, porque esse tumor pode fazer pequenos sangramentos imperceptíveis a olho nu e, consequentemente, o paciente está tendo uma anemia clínica e a gente começar a investigar e encontrar esse tipo de tumor, tanto para intestino quanto para estômago, por exemplo, né? Então, esses são sintomas principais da doença. Existe uma herança genética também bastante associada, então, em alguns casos a gente começa a indicar a colonoscopia em idades mais precoces. Hoje tem testes genéticos para identificar se as pessoas têm predisposição para esse tipo de tumor. Então, pacientes onde a família, o pai teve câncer de intestino aos 50 anos, por exemplo, o avô teve aos 40, 50 anos também, muito provavelmente a gente possa encontrar uma mutação genética nesses casos e com isso a gente fazer diagnóstico ainda mais precoce nas próximas gerações também. Em relação a esse câncer de intestino, ele acomete mais homens ou mulheres? E qual é a faixa etária? Normalmente tem uma distribuição muito parecida entre homens e mulheres. A gente sabe que a mortalidade é um pouco maior nos homens, porque normalmente os homens são aqueles que levam mais tempo para fazer o diagnóstico, levam mais tempo para buscar atendimento, né? Mas ele ocorre em ambos os sexos, tá? A idade de início, né, de maior taxa de incidência de novos casos é a partir dos 45 anos. Tanto que a recomendação americana e agora a recomendação brasileira também é, a partir dos 45 anos, todos os homens e mulheres têm indicação de fazer o exame de rastreamento, que a melhor opção hoje é a colonoscopia, que avalia todo o intestino, tá? Faz esse exame a partir dos 45 anos, dependendo dos resultados, pode repetir em torno de 5 ou mais comum a partir dos 10 anos. Em alguns casos, a gente consegue, na colonoscopia, identificar lesões que são prévias ao câncer. Né? Como eu estava te falando, eu acabei esquecendo de dizer, né, o que é o câncer de intestino. Muitos tumores, para que eles se tornem realmente um câncer de intestino, eles passaram por uma fase não neoplásica, que é a fase de pólipo. Então, neste momento, a gente consegue identificar pela colonoscopia, ressecar esses pólipos e evitar que eles se tornem um câncer ao longo do período. Então, do pólipo se tornar um câncer, a gente tem uma média de 7 a 10 anos. Então, a gente acaba repetindo esses exames quando tem pólipo a cada 2 ou a cada 1 ano, dependendo do tipo de pólipo. Podem surgir novos pólipos ou, inclusive, já fazer diagnóstico precoce através desse. E pode ser feita a retirada desses pólipos? No momento da colonoscopia, a grande maior parte dos pólipos são ressecáveis por colonoscopia, então tu resseca durante o próprio exame, manda para a biópsia para confirmar. Em alguns casos é um pólipo mais alastrado
e a gente precisa, em alguns casos, fazer diagnóstico, fazer o tratamento e a ressecção desse pólipo através de cirurgia. Quais seriam as formas de tratamento para o câncer de intestino? A cirurgia, né? A principal é a cirurgia. Então, fazer o diagnóstico precoce é importante, como eu falei, fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos. Quando se identifica um pólipo ou o pólipo vai ser ressecado na colonoscopia. O tumor de intestino, quando se identificou que tem um tumor de intestino, é extremamente importante que a gente faça um estadiamento, né? Exames de imagem, tomografia de tórax, de abdômen, alguns exames de sangue, para ter certeza que esse tumor está localizado exclusivamente no intestino. Se ele estiver localizado exclusivamente no intestino, o paciente vai para a cirurgia primeiro. E depois que ele for para a cirurgia, a gente vai avaliar através desse resultado se ele vai precisar de quimioterapia ou não, dependendo do grau, do tamanho do tumor e se ele mandou metástase para algum linfonodo ou outro ou não. Para os tumores de intestino. O tumor de reto, às vezes a gente faz tratamento um pouquinho diferente. A gente, antes de ir para a cirurgia, faz químio e radioterapia, dependendo do caso, faz químio e radioterapia, depois opera ou não opera, dependendo, para evitar que o paciente fique com uma colostomia definitiva, por exemplo, a gente tem essa opção. Então, o tumor de reto e o tumor de intestino, eles são da mesma origem genética, no mesmo órgão praticamente, mas pela localização do tumor de reto estar mais localizado perto do canal anal, em alguns casos, para o paciente poder manter sua continência fecal sem precisar de uma bolsa de colostomia definitiva, a gente pode optar por fazer quimio e radioterapia concomitante, seguido ou não de cirurgia, dependendo da resposta desses casos. Doutor, como é que a gente pode fazer esse trabalho de prevenção em relação ao câncer de intestino? Existe a prevenção primária, tá? Que é evitar que o câncer se desenvolva através de estilo de vida. A gente sabe hoje que câncer de intestino tem uma relação muito importante com hábitos alimentares não saudáveis. Consumo baixo de frutas, verduras, legumes, excesso de carne vermelha, alcoolismo, obesidade, sobrepeso e não praticar atividade física são fatores de risco. Então, combater esses fatores de risco é uma forma de evitar que a doença se desenvolva. Muitos embutidos, enlatados, salame, presunto, enfim, alimentos conservados, né, aumentam o risco de desenvolver câncer de intestino e outros tipos de câncer também. Tá? Mas para o câncer de intestino, especialmente, é uma dieta adequada, estilo de vida saudável, prática de atividade física, né, e manter um peso adequado. Hoje a gente tem essa relação muito clara com o peso. Isso para evitar que a doença se desenvolva. Para fazer diagnóstico precoce, que é a segunda forma de prevenção, colonoscopia. É o melhor exame e todos os homens e mulheres devem, a partir dos 45 anos, realizar a colonoscopia. Não é um exame que a gente precisa repetir anualmente, como a mamografia, por exemplo. Pode ser repetido a cada 5 ou a cada 10 anos, ou dependendo se encontrou algum pólipo, talvez esse exame tenha que ser feito uma vez por ano ou a cada 2 anos em média, tá? Mas a colonoscopia é o melhor exame. Uma opção para quem não quer fazer a colonoscopia, mas que é um pouco menos eficaz, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes, onde a gente identifica se tem alguma proteína de sangue ou alguma substância que indique que tenha sangue nas fezes. O exame é esse, né? Pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes que faz uma vez por ano. Se ele vier positivo, a gente tem indicação de fazer a colonoscopia. A vantagem da colonoscopia é que com alguns pólipos eu já consigo identificar possíveis pólipos candidatos a se tornarem um tumor e já ressecar eles no início. É uma maneira de prevenir também. Então, hoje são essas duas maneiras, né? Um estilo de vida saudável e a colonoscopia, que é o que eu recomendo como melhor opção. Doutor, a gente já conversou sobre outros tipos de câncer e uma coisa que chama atenção é essa questão alimentar, né? Como a alimentação faz a diferença no nosso organismo. Tem um documentário que eu acho que eu já falei numa outra entrevista, que é do Netflix, Como Viver até os 100 anos, né, O Segredo das Zonas Azuis, onde se identificou, né, de uma maneira muito clara que onde lugares onde as pessoas mais vivem ou vivem melhor e por mais tempo, as pessoas têm um estilo de vida saudável, se exercitam, têm uma alimentação saudável, consumo moderado de álcool, né, um peso adequado, isso é extremamente importante para prevenir intestino. E para o câncer de intestino, câncer de mama, câncer de próstata, a gente tem essa relação muito grande, que são os tumores mais prevalentes hoje em dia. Tá? Então, essa é uma maneira de prevenir. A outra maneira, como a gente conversou anteriormente, é fazer os exames regularmente, né? Mamografia, colonoscopia. Ressaltando também a questão do tabagismo, né?
O tabagismo a gente não consegue ter uma relação muito específica dele com o câncer de intestino, embora a gente saiba que o tabagismo é responsável por mais de 13 a 15 tipos de câncer, né? A relação dele é muito maior com a obesidade, mas a gente sabe que os outros tumores de estômago, esôfago, pulmão, rim, bexiga têm uma relação grande com o tabagismo. A gente tem que recomendar que as pessoas não fumem nunca, né? Essa é a grande recomendação e vale para todo mundo. Doutor, quem é que faz o diagnóstico do câncer de intestino? É um profissional específico, no caso, o senhor que é oncologista? Ou... Na verdade, a recomendação é uma recomendação internacional de que todos os homens e mulheres, a partir dos 45 anos, façam um exame de colonoscopia. Quem é que pode solicitar esse exame de colonoscopia? Qualquer médico. Então, o médico da unidade básica de saúde, o médico de família, o ginecologista, o gastro, o prócto, o oncologista, o cirurgião digestivo, assim, o dermatologista pode pedir para os seus pacientes, né? Então, assim, todo mundo tem, todos os médicos têm habilidade para solicitar esse exame. Então, esse exame vai ser feito, se tiver alguma suspeita vai ser feita uma biópsia, essa biópsia vai ser analisada em laboratório e a partir do resultado dessa biópsia, a gente vai conseguir firmar ou não o diagnóstico. Algumas vezes a biópsia não é capaz de fazer sozinha pelo pequeno fragmento, a gente precisa ir para a cirurgia para confirmar esse tratamento. Quem faz o tratamento, aí sim, é o cirurgião digestivo ou o proctologista, e a quimioterapia, o oncologista e o radioterapeuta, caso seja um tumor de reto, a gente tem indicação também de associar em alguns casos a radioterapia junto. Então, esses são os profissionais que mais tratam, mas para fazer diagnóstico qualquer médico tem indicação. E o paciente pode chegar para o médico assim, médico, eu vi esse vídeo, tá? Eu tenho mais de 45 anos ou 45 anos e eu quero fazer a colonoscopia, tá? E nesses familiares onde a gente tem história familiar, por exemplo, o pai teve um diagnóstico de câncer de intestino aos 45 anos. A gente recomenda que os filhos comecem a fazer a colonoscopia talvez em média 10 anos antes, então a partir dos 35. Em alguns casos muito peculiares e individualizados, a gente tem indicação de teste genético, né, uma amostra de DNA para avaliar se esse paciente ou se a família tem risco, tem uma mutação genética que predispõe a câncer de intestino e outros tipos de câncer também. Então essas são as maneiras que a gente tem hoje. Perfeito. No Baita Papo Entrevista de hoje, eu conversei com o Dr. Thiago Giordani Camissi, ele que é especialista em oncologia, e a gente falou sobre o câncer do intestino. Não esquecendo de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma nova entrevista no ar, você recebe a notificação. E o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana. Sorrir é uma conquista. Agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um lugar para você cuidar da sua saúde. Suporta o Serviço, uma empresa especializada no serviço de áreas verdes. Exeguit, a empresa especialista na medicina e segurança do trabalho. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar imóveis. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui.